Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Elaine. E na aula de biologia de hoje, nós vamos estudar sobre os estados físicos da matéria, tá? Então, eu sugiro que vocês peguem aí o livro de biologia de vocês e peguem o caderno também. Se não pegaram aí no material de vocês, dê um pause no vídeo para pegar esse material para que vocês estejam aí fazendo a anotação e acompanhando a aula no livro, tá? Esse conteúdo, ele é bem comum e ele geralmente é estudado na química também. Acredito que quem teve química ano passado, no 8º ano, estudou aí esse conteúdo, tá? Então também vai servir como uma revisão para quem já estudou e quem ainda não viu esse conteúdo, vai ver hoje, ok? Bom, o que seria o estado físico da matéria? Ela vai corresponder às formas pela qual a matéria pode se apresentar na natureza. Então, os estados físicos são as formas em que a matéria se apresenta na natureza. Esses estados eles são definidos e alterados devido à pressão, temperatura e também pelas forças que são atuadas nas moléculas, tá? Então, os três exemplos que tem aqui é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, tá? Que são os três estados da matéria. O exemplo aqui é a água, tá? E o que acontece com as moléculas quando há essa alteração desse estado físico da água? Quando ela está em estado sólido, como aqui vocês podem ver na imagem, as moléculas elas estão todas agrupadas, estão bem próximas umas às outras e estão todas unidas. Então, quando a água ela sofre uma alteração aí na sua temperatura, e aí ela vai se solidificando, ficando sólida, as suas moléculas elas vão se prendendo umas às outras e formando uma cadeia bem forte, formando aí a sua estrutura da matéria sólida, tá? Quando a matéria ela sofre alteração, ela sofre um aquecimento e ela sai do estado sólido para o estado líquido, as suas moléculas elas começam a se desprender. Então é essa alteração aí que ocorre na molécula da matéria. Quando ela vai sofrendo essa alteração da temperatura, a água ela vai derretendo e para que ocorra esse derretimento, que ela fique no estado líquido, as moléculas elas saem, se desprendem dessa cadeia que ela criou e elas vão ficando soltas, espessas. Umas próximas a outras, porém elas não vão estar mais em cadeias, elas vão estar espessas. Por isso ela dá o estado líquido da água. E quando é no gasoso, quando ela sofre aí um aquecimento maior, a água, e ela acaba evaporando, ficando em estado gasoso, as moléculas elas vão se distanciando umas das outras, tá? Então, elas já estavam desprendidas umas das outras espessas, e quando ela entra em estado gasoso, a água, as moléculas de H2O, elas vão ficando distantes umas das outras. Aí, o que acontece? A água ela vai evaporar e se tornar vapor. O que faz alguma coisa ser sólida, líquida ou gasosa? Então, o que é que faz com que a água se torne sólida, líquida e gasosa? É basicamente duas forças que atuam nessa matéria. Nós chamamos essas forças de repulsão e forças de coesão. O que é a força de repulsão? A força de repulsão ela vai ser uma força que vai tentar afastar o máximo possível as partes da matéria entre si. Então, é essa força que ocorre aqui no estado gasoso. Então, para que a água ela fique no estado gasoso, ela vai sofrer uma força de repulsão. Ela vai afastar o máximo possível as moléculas, a matéria. Então, quanto mais afastada, vai alterar aí o seu estado líquido se tornando gasoso. Já a força de coesão, ela vai ser uma força que ela tenta manter a matéria unida, que é a força que ocorre aqui para que a matéria fique unida com o que ocorre no estado sólido. Então, são essas duas forças que vão atuar, e essas duas forças que atuam na matéria, ela altera aí o seu estado físico do sólido, líquido e gasoso, tá? Então, quando a matéria ela vai para o estado gasoso, ela está sofrendo uma força de repulsão, porque ela está afastando aí as suas moléculas, suas partículas. Já quando a matéria ela está no seu estado sólido, ela está ocorrendo aí uma força de coesão, que está forçando as moléculas da matéria a se manterem unidas, tornando aí essa matéria sólida.
E as mudanças de estado físico, como eu falei para você já, e é bem conhecida, ela tem 3 estados, que são sólido, líquido e gasoso, tá? E para que ocorra essa mudança de estado físico, ela ocorre de diversos tipos. Nós vamos ter a solidificação, a sublimação, a fusão, condensação e a vaporização. O que são cada uma delas? Quando a água ela passa do estado líquido para o sólido, quando a matéria ela passa do estado líquido para o sólido, nós chamamos esse processo de solidificação, tá? Quando a água ou a matéria ela passa do estado sólido para o gasoso, então ela sai desse estado sólido e ela vai até o estado gasoso, ela ocorre um processo que nós chamamos de sublimação. E quando a matéria ela passa do estado sólido para o estado líquido, ela está aqui no estado sólido e ela vai para o estado líquido, nós chamamos esse processo de fusão, tá? Do estado sólido para o líquido, fusão. E quando a matéria ela passa do estado gasoso para o estado líquido, nós chamamos esse processo de condensação. Então, quando ela está do estado gasoso e vai para o estado líquido, que é um processo que ocorre na formação da chuva, nós chamamos esse processo de condensação, tá? E a vaporização é um processo que nós chamamos quando a água ou a matéria ela passa do seu estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, são essas mudanças no estado físico que ocorrem e são essas a denominação de cada processo, tá? Revisando aqui, solidificação do estado líquido para o sólido, sublimação do estado sólido para o gasoso, fusão do estado sólido para o líquido, condensação do estado gasoso para o líquido, e a vaporização é quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, são essas as mudanças de estado físico que ocorrem na matéria, tá? Peço que vocês façam a atividade de biologia no livro, nas páginas 139, da primeira à segunda questão. E vocês também vão fazer a atividade aí na página 146 e 147, da primeira à terceira questão. Ao todo, vão ser aí 5 questõezinhas, tá? E por hoje é só, pessoal.